Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu convido a todos para abrirem a palavra de Deus no livro de Tito, na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, vamos fazer a leitura desse capítulo e encerrar a exposição na carta de Tito. O Senhor nos concedeu esse privilégio de poder chegar ao fim de mais um livro da Escritura, mesmo que pequeno, ainda assim extremamente valioso e importante para nós. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso Deus diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda a cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes e desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, mais uma vez nós te buscamos em oração agora para esse momento tão importante do teu culto. Momento de proclamação, de ministração da tua palavra. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor abra os nossos entendimentos, abra as nossas mentes para compreender e os nossos corações para crer e viver nos teus preciosos ensinos. É pelo teu Espírito regenerador e renovador que nós esperamos conhecer a tua palavra, pois é Ele quem abre os nossos entendimentos, que nos renova, que nos ressuscita, que nos faz enxergar o que está além do véu. Te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor não me permita falar algo que não pertence à tua sã doutrina. Que o Senhor me use como um pequeno instrumento de propagação da tua verdade. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É assim que nós oramos, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, essa mensagem tem como título
uma mudança radical. Uma mudança radical. No decorrer de todo o ensino da palavra de Deus, nós aprendemos que a verdadeira religião, isto é, o verdadeiro cristianismo, ele não é composto de ensinos vazios, de coisas sem sentido, sem prática, e muito menos de palavras mortas que estão simplesmente estampadas nas páginas de um livro antigo. É evidente que isso não é o cristianismo. Nós já aprendemos que não é o cristianismo. A palavra de Deus, certamente, ela é viva. E por meio da palavra viva do Senhor, nós passamos a conhecer a verdadeira vida. E ela, a palavra de Deus, é totalmente eficaz para nos conduzir, para nos fazer trilhar, andar pelos bons caminhos nessa nova vida que recebemos. Nessa carta do apóstolo Paulo a Tito, fica muito claro que não somente os deveres éticos e espirituais dos cristãos têm um padrão, bem como a extraordinária obra operada em nós é que nos sustenta nesses padrões. Temos um dever ético diferente do mundano. Essa obra operada pelo Espírito de Deus, ela produz em nós o que podemos chamar de uma mudança radical. A conversão é uma mudança radical. Podemos nos perguntar quando chegamos a talvez algum tempo de igreja e a gente não reflita muito bem sobre como as coisas são conduzidas no dia a dia, podemos nos perguntar: o que eu era antes da graça? O que eu era antes de receber o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador? E talvez você achará a resposta não apenas na sua memória do velho homem, daquelas coisas que você fazia quando você reflete no que você era antes da graça. Mas você também achará muitas respostas que você não conseguiu enxergar sobre você mesmo nas Escrituras. As Escrituras, a palavra de Deus, lhe dará muitas dessas respostas. E uma das mais chocantes que a Escritura nos ensina, e nós já tivemos a oportunidade, veremos ainda hoje em Tito, é que ela nos leva ao entendimento de que antes da graça do Senhor, antes da salvação imerecida e perfeita que Deus opera em nós, nós éramos escravos. Interessante, porque a gente vive numa sociedade que condena a escravidão e deve ser condenada porque é uma coisa terrível e perversa. Mas essa era a nossa condição antes da graça. Na verdade, essa é a condição de todo homem que não teve um encontro com Cristo. Não é apenas saber quem é Cristo, mas é de fato se relacionar com Ele e receber dele o perdão dos pecados. Então você poderia se perguntar o que eu era antes da graça. Mas também você não só pode, como você deve se perguntar: e o que eu sou agora? E agora que eu disse que recebi a salvação, o que eu sou agora? Só uma resposta para essa pergunta que pode trazer para todos nós alegria verdadeira. E essa resposta é: o que eu sou agora? Nós devemos responder que eu sou um agraciado. Se essa não fosse uma resposta, se você não vê como alguém que recebeu a graça de Cristo, significa que você ainda está naquela condição anterior de escravo. Isto é, eu sou agraciado, significa eu sou um cristão. Eu sou não somente um cristão, mas eu sou agora filho de Deus. Ele me adotou como seu filho. E aqueles que são adotados como filho podem ter certeza que eu sou um eleito do Senhor. Ele me amou antes da fundação do mundo, com amor real e verdadeiro. E planejou o dia exato para que a minha vida fosse transformada e fosse operada em mim uma mudança radical. Eu sou um dos eleitos de Deus. Mas mais que isso,
em total oposição à resposta que você dá para o seu passado. Quando você diz, eu era um escravo, agora você diz, em Cristo, eu sou livre da escravidão, do pecado. Eu sou verdadeiramente livre no Senhor. Meu querido irmão, o que nós aprendemos na Escritura é que só há duas classes de pessoas no mundo. Os escravos do pecado e os libertos da escravidão do pecado. E ambos são reconhecidos pelas suas condutas. Como você conhece um escravo? Você conhece um escravo porque ele tem que obedecer ao seu senhor. Portanto, aquele que é escravo do pecado, você conhece porque ele peca. E ele peca novamente, e de novo, e outra vez, e não se arrepende. Mas, como conhecemos um crente verdadeiro? Como conhecemos alguém que não é mais escravo, mas tem um novo Senhor, um Senhor bondoso, que produz liberdade para nós? Nós conhecemos quando obedecemos esse Senhor também, vivendo em justiça, em santidade, vivendo uma vida totalmente oposta da que vivíamos antes. Não podemos ter mais as mesmas condutas. Nós devemos agora ser sal e luz para um mundo que está totalmente apodrecido e sem sabor. Para um mundo que está em trevas. O sal, ele produz sabor para um mundo perdido. O sal preserva aquilo que está podre para que não apodreça mais. A luz ilumina a escuridão. Se você foi feito sal e luz, você não pode se tornar escuro, nem insípido, nem sem sabor. É por isso que Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Veja, se antes nós oferecíamos o nosso corpo ao pecado porque éramos escravos, agora a nossa vida, a nossa existência é oferecida a Deus como um verdadeiro culto racional. Esse culto racional que Paulo está falando não é esse momento onde nós nos reunimos para louvar o nosso Deus, mas é o dia a dia, o culto diário, quando acordamos até a hora de dormir. Devemos ter novos procedimentos. E o Senhor deve ser a nossa luz em todo o tempo. Mas Paulo diz mais, no versículo 2 de Romanos 12, ele diz, e não vivam, um dos versículos mais conhecidos no meio evangélico, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe como os padrões são totalmente alterados. Se você foi tirado da escravidão do pecado, do mundanismo, das trevas, da podridão, e você foi feito luz, sal, de fato foi santificado por Deus, justificado e salvo, você deve agora deixar que Deus te transforme. Isso acontece pela renovação da nossa mente. E é fato que imediatamente nós passamos a experimentar, ainda nesta vida, mesmo que com muitos percalços, sofrimentos, dores, nós já passamos a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto nesses versículos que acabamos de ler, quanto em toda a carta de Tito, nós observamos que o ensino e a vida, teoria e prática, eles não se separam, não são dissociados. Deus uniu de tal forma a ortodoxia, ou seja, o ensino correto, e a ortopraxia, a prática correta, como um casamento perfeito. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus uniu isso de tal forma que não devemos apenas professar com os nossos lábios e línguas no que cremos, mas devemos viver o que cremos. Porque senão incorremos no risco de sermos grandes hipócritas
A Escritura já nos deu muitos exemplos. Os fariseus, muitos que invadiram a igreja de Deus e começaram a promover pecados e coisas terríveis. Nós devemos viver uma vida de santidade, não de hipocrisia. Aquilo que nós professamos, nós devemos viver. Porque essa união entre teologia, ensino da Escritura e prática de vida é o que compõe o cristão. Não existe o cristão que conhece tudo, mas que não vive nada. E é impossível que exista um cristão que viva o correto sem compreender o que é correto. Essas coisas caminham juntas. E foi assim que Deus fez para que andássemos nelas. Como é que elas nos atingiu? Porque Ele promoveu em nós uma mudança radical. Antes nem tínhamos o conhecimento e muito menos a prática de vida. Ele agora provê tudo. Ele provê tudo, conhecimento e vida. Bem, em primeiro lugar, nessa manhã, eu quero lembrar, na verdade Paulo quer lembrar a nós, o velho homem. O velho homem era a nossa antiga natureza. E como ela deve ser esquecida, não das nossas mentes, mas esquecida das nossas vidas em termos práticos. Não podemos mais viver naqueles caminhos. Portanto, eu peço que você não desgrude os seus olhos da palavra de Deus. E vamos analisar o versículo 1 agora, do capítulo 3 de Tito. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Meus irmãos, é incrível isso, porque, mais uma vez, essa santa coincidência não foi provocada, não foi planejado para que coincidisse. Vocês sabem que nós pregamos semana por semana, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e também que lemos a carta aos Romanos agora, capítulo por capítulo. E essa é a primeira referência desse versículo. É justamente Romanos 13, versículos 1 e 2, como lemos aqui. Paulo está recomendando para a igreja, olha, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e autoridades. Mas ele já tinha dito isso em Romanos também. Paulo escreve que toda a autoridade, como lemos aqui mais cedo, foi constituída por Deus. São ministros de Deus para a promoção de uma vida adequada no mundo. E, portanto, como cristãos, nós não podemos ser contrários àquilo que promoveu. O cristão, ele tem a característica de ser sujeito às autoridades, tanto civis como eclesiásticas. O cristão não pode ser um rebelde. Porque rebeldia não combina com o cristianismo. Observe que essa ordem, esse ensino que Paulo está dando, não é um ensino absoluto. É evidente que existem casos em que o santo e o correto é desobedecer. Quando as ordens são injustas, quando as ordens são ímpias, você não deve obedecer nem ao pastor, nem à liderança da igreja, nem às autoridades civis. É óbvio. Porque a Escritura está em primeiro lugar. O nosso Deus em primeiro lugar. A obediência a Ele em primeiro lugar. É a Ele que devemos amar acima de todas as coisas. O que Paulo está falando é, vocês devem estar sujeitos às boas leis, às autoridades. Um cristão, ele talvez, pela perseguição, ele poderia acontecer naquela época, e talvez até conosco hoje, um desejo muito grande de se rebelar. Como pode? Estou me perseguindo porque eu sou cristão. Mas não é essa a ordem do Senhor para nós. Que devemos estar sujeitos às autoridades, naquilo em que elas são competentes. Do mesmo jeito que o cristão tinha que desobedecer naquela época, quando o imperador ordenava um culto a si mesmo. O cristão não era para cultuar o imperador, mas ele tem que obedecer antes de tudo a Deus. Mas por que Paulo lembra isso? Porque muitas vezes o nosso padrão mais elevado de santidade pode nos dar um senso de superioridade, de justiça, de eu achar que sei mais, e às vezes nós sabemos, sim, em termos bíblicos, e achar que isso nos confere algum direito superior e desobediência. Aquelas igrejas, a gente sabe que Tito estava
vivendo ali em Creta, na ilha de Creta, que eram muitas cidades. E aquele povo já tinha um histórico de desobediência ao Império Romano. Porque de fato o Império Romano era terrível. E talvez alguns cristãos pudessem se sentir motivados a entrar nos grupos rebeldes para lutar contra o Império Romano. Mas nós somos chamados para uma militância diferente. Não uma militância ímpia, não uma militância comum. Nós somos chamados para promover o Evangelho da salvação do nosso Deus. Bem, Paulo diz mais. Lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes. Olha, se essa não é uma das principais marcas de um cristão. Alguém que foi nascido de novo, a primeira coisa que ele deve apresentar em sua vida é a obediência. A primeira coisa que ele deve fazer é obedecer a Deus em primeiro lugar. Vivendo uma vida de santidade e justiça. Buscando nas Escrituras o caminho que deve ser seguido. Mas também obediência a todas as autoridades constituídas. Quer saber se você está vivendo um cristianismo autêntico? Repare na sua vida. Reflita se você tem o prazer de desobedecer das coisas mais simples que não te custam nada até as mais profundas. Cristão, alguém que foi habitado pelo Espírito de Deus. E nós veremos a obra restauradora e transformadora do Espírito Santo. Não pode viver em desobediência. Aquele que vive em desobediência está testando: eu nunca fui purificado por Cristo. E se você não consegue obedecer uma coisa simples que não te custa nada, como você vai renegar os prazeres do pecado? Como você vai tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo? Ser obediente é a marca de um cristão. E mais, estejam prontos para toda a boa obra. No capítulo 1, Paulo falou sobre o comportamento na igreja, ao apresentar a característica dos presbíteros como deveriam ser. No 2, Paulo diz que o nosso exemplo, o exemplo da igreja, influencia nos lares. E ele traz os diferentes níveis dentro dos lares. Os homens idosos, as mulheres mais velhas, as casadas, os jovens, os servos que trabalham no lar. Já agora no capítulo 3, Paulo está falando acerca do nosso comportamento com a sociedade. Interessante, muito interessante como o apóstolo Paulo é extremamente didático no seu ensino. Mostrando que o cristão, ele deve ser obediente em todos os lugares onde ele está colocado. Ele deve ser obediente em qualquer nível de hierarquia, de idade e de autoridade. O cristão deve ser sempre obediente. Mas também, tanto na igreja, como no lar, como no mundo, na sociedade comum, o objetivo principal do cristão é estar pronto para toda a boa obra. Esse é o foco do cristianismo. Será que Deus nos transformou apenas para uma salvação futura na eternidade? Sim, é verdade. Ele nos transformou e nos salvou da condenação do pecado. É interessante como muitos cristãos vivem numa tensão. Eu sei muito bem que eu era no passado um pecador terrível. Eu sei qual vai ser o meu futuro porque Cristo me deu tudo de graça. Me salvou. Mas e o agora? E muitas vezes no agora estamos perdidos. Paulo está deixando muito claro, você deve estar pronto para toda a boa obra. Observe que isso aqui não é comprar a salvação, você já foi salvo. Agora você deve estar pronto para toda a boa obra. Cristo te transformou para alguma coisa. A todo momento você deve estar apto a fazer o bem. E como é fazer o bem? E como nós descobrimos isso? Se não amarmos a palavra de Deus e mergulharmos nela até descobrir o que o Senhor requer de nós dia após dia. Essa carta é um grande exemplo disso. Quantos ensinos práticos já não foram dados sobre a vida na igreja, sobre a vida no lar, no casamento, no trabalho e agora na sociedade? Você deve estar
pronto para fazer toda boa obra. Mas observe, para fazer a boa obra, o pré-requisito inicial é que você seja uma pessoa obediente. Senão você não vai fazer nada para a glória de Deus. Versículo 2, o apóstolo diz o seguinte: traz mais ensinos práticos, que não difamem ninguém. Que sejam, é um ensino negativo e outros positivos. A gente não deve ser e os outros nós devemos ser. Que não difamem a ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Paulo apresenta agora um claro contraste de comportamento entre os cristãos e os mundanos. Ele começa dizendo que não difamem a ninguém. Mas na frente ele vai dizer que essa era a obra dos mundanos. A nossa antiga obra. E essa palavra difamem é interessante. Porque é dela que, do original grego, que é blasfêmio, é dela que surge a expressão blasfêmia. Que aqui significa caluniar, amaldiçoar. Quantas vezes nós não temos esse comportamento ímpio de usar a nossa língua, a nossa boca para caluniar, para manchar a imagem dos outros, para falar mal dos outros. É evidente que esse não é um comportamento genuíno para um cristão. Mas parece ser tão recorrente nas igrejas, que dirá no mundo. O comportamento genuíno do cristão é oposto às maldições proferidas, às calúnias. Primeiro, um cristão deve ser pacífico. Ou seja, devemos ser inimigos das contendas. Mesmo que você esteja no direito, muitas vezes você é chamado pela Escritura para sofrer o dano por amor a Cristo. Mas parece que, muitas vezes, os nossos impulsos querem nos jogar para a guerra. A gente quer jogar lenha na fogueira e ver o circo pegar fogo. Lembra que a gente falou sobre liberdade? Se Cristo te fez livre, o pecado não te escraviza mais. Você deve lutar e se refugiar em Cristo contra as suas próprias perversões, contra a sua própria disposição mental de fazer o que é errado. Quanto mais nos achegamos a Deus, quanto mais nos achegamos à sua palavra, é que nós podemos enxergar o como nós somos imperfeitos. O tanto que ainda devemos mudar. Lembra que o Senhor Jesus Cristo é luz. A luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Quanto mais nos aproximamos dele, mais a sua luz reflete em nós e revela a nossa falha. Isso por um lado é terrível, que nos mostra a nossa fraqueza. Mas por outro lado é glorioso. Porque quando nós enxergamos onde está o nosso pecado, aí podemos mudar para a glória de Deus. Porque Ele nos permite essa mudança. E esse processo de mudar, o qual a Escritura nos ensina que é a santificação, ele é um processo longo. Ele inicia no dia da sua conversão e vai até a vinda do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você não só deve refrear sua língua e deixar de caluniar os outros. Você deve ser agora também um promotor da paz. Você deve promover a paz em um mundo caído. Em um mundo de guerras em todos os níveis, dentro da família, no trabalho, na escola, na sociedade, na política, em todos os ramos tem guerra. Se você é um cristão, você deve ser um promotor da paz. Versículo 2 também nos diz que nós devemos ser cordiais. Devemos ser pacíficos e cordiais, dando prova de toda a cortesia para com todos. Você também deve ser cordial e cortês. Isto é, você deve ser amável. O cristianismo não pode nos fazer pessoas amargas, ríspidas. O cristianismo faz de nós pessoas amáveis, mansos, gentis. É por isso que é por meio de uma vida de santidade, é com a disposição oposta ao mundo, que nós damos testemunho de Cristo. Porque o mundo não está acostumado com a verdadeira amabilidade cristã, com a verdadeira cortesia e gentileza que procede do alto.
É assim que nós o transformamos pela renovação da nossa mente. A nossa mente é renovada para fazer o bem. E o mundo é transformado ao nosso redor. É assim que testemunhamos de Cristo. É assim que as pessoas conhecerão que somos filhos de Deus. É pelas nossas obras. É pelos seus frutos que vocês conhecerão. Os desafios da nossa fé, eles começam quando nós nos deparamos que essa disposição santa, amável, gentil, cortês, ela deve ser vivida em um mundo que é totalmente oposto a isso. Em um mundo que está em contrária disposição a nós. Em um mundo onde não há gentileza, em um mundo de caluniadores, em um mundo de homens sanguinários. Mas nós devemos viver o cristianismo autêntico. Eu não tenho como provar isso em dados, mas eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que um dia pisaram em uma igreja para ouvir o Evangelho, eles não foram porque alguém pregou tão bem a ponto de convencer aquela pessoa de ok, convencida pelos argumentos. A maioria das pessoas que vão à igreja, uma igreja verdadeira, elas certamente entraram porque viram que ali tem um povo diferente. Mesmo que não tão diferente, mas que tem um comportamento diferente. Boa parte da nossa pregação não é com a boca, é com a nossa vida, é com a nossa conduta. E é realmente desafiante viver um cristianismo de amor, de amar ao próximo como a nós mesmos, em um mundo de ódio. Mas você foi chamado para isso. E me diga se não foi exatamente isso que Cristo fez por você. Quando você era odioso, se não foi assim que Ele te amou, que Ele te chamou. É por isso que Paulo, ele começa a nos lembrar do nosso passado. Para argumentar melhor, talvez alguém diga, mas Paulo, esse mundo é muito terrível. Como é que eu vou amar uma pessoa tão maligna e terrível como essa? Aí Paulo escreve, versículo 3. Pois nós também, no passado, éramos insensatos. Se fosse só isso. Éramos desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão, de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Essa era a nossa condição no passado. E aquele que não recebeu a Cristo ainda está nessa condição. Olha quantos adjetivos são dados para o nosso velho homem. Que talvez você, quando se converteu, não percebeu quão mal você era. Mas quanto mais você mergulha na Escritura, se aproxima de Deus, você vê, rapaz, eu era assim mesmo. Você não percebia. E você começa a perceber. Insensatos. O que quer dizer isso? Em outras palavras, é uma pessoa tola. É uma pessoa que não tem compreensão. Ela não entende a realidade ao seu redor. A realidade ao nosso redor é muito mais que o mundo físico. E os homens caídos enxergam o mundo carnalmente. Mas nós, que recebemos a graça, podemos enxergar as coisas espiritualmente. Mas nós éramos assim também. Insensatos. A gente não compreendia as coisas do alto. Os padrões santos de Deus. Olha, desobedientes, teimosos, rebeldes, que não conseguem sequer cumprir um mandamento simples, uma ordem comum, um pedido, mas preferem viver em desobediência, desafiando. Mal sabem que aquele que desafia as autoridades está desafiando o próprio Deus que as constituiu. Porque simplesmente o seu ego e a sua vaidade são tão grandes que não conseguem se submeter a nada. Desobedientes. Sinônimo de rebeldia. Paulo diz mais, desgarrados, essa era a nossa condição. Ou seja, separados de Deus. Desgarrados como ovelhas que acabaram se desviando do seu pastor enquanto ele estava trilhando elas para um caminho de um pasto verde, de águas tranquilas. Esses decidiram trilhar os seus próprios caminhos, por caminhos cheios de espinhos,
cheios de feras, de lobos, vivendo sem rumo. É isso que é ser desgarrado. Essa era a nossa condição. Até que o bom pastor foi lá e nos reconduziu para o verdadeiro aprisco. Paulo diz mais, nós éramos escravos. Ou seja, não tínhamos liberdade alguma. Escravos de quê? De todo tipo de paixões e prazeres. Escravos do pecado. É engraçado que o pecado ele age de uma forma tão perversa que não é um ser exterior nos forçando. Mas ele corrompe a nossa natureza de tal modo que ela se apresenta em nós por meio das nossas próprias paixões e dos nossos próprios prazeres, tornando ainda mais difícil combatê-lo. Graças a Deus que é pela graça que somos libertos. Nós éramos sem liberdade. Nós vivíamos debaixo dos desejos carnais. E esses desejos são simplesmente insaciáveis, porque o Senhor pôs a eternidade em nossos corações. E nenhum prazer comum pode simplesmente preencher esse grande vazio, senão que somente aquele que é eterno pode preencher os nossos corações e nos fazer completos, que é Cristo. E mais, a gente vivia em maldade e inveja. Meu Deus, como nós éramos perdidos. E como nós não devemos viver nesse caminho. Maldade é simplesmente o desejo de prejudicar. Você sentir prazer quando o outro é prejudicado. Você leva vantagem enquanto o outro sofre. Isso é exatamente o extremo oposto de amar ao próximo como a si mesmo. Mas não era só isso. Era inveja também. E a inveja não é apenas você querer ter o que o outro tem. Está mais para ciúme. Inveja é você não querer que o outro tenha. É um sentimento tão perverso e maligno que é extremamente oposto à bondade de Deus. É se entristecer com a alegria do outro. E se deliciar quando o outro sofre. Qual é o resultado de tantas ações? Qual é o resultado de tantos sentimentos maus? O resultado é ódio mútuo. Vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Esse é o estado do mundo. Esse é o estado que o pecado faz. É esse estrago humanamente é irremediável. Somente um pode transformar. E sabe o que nos é dito? É que esse era o nosso estado. Então toda vez que você pensar em dizer, olha, eu não vou ser cordial, eu não vou ser santo, eu não vou ser pacífico. Lembre que Cristo fez isso. Foi santo, cordial e pacífico. Foi mais, Ele entregou a sua vida por amor a nós. Quando você era tudo isso. Quando você odiava, vivia em ódio e sendo odiado. Invejoso, maldoso, perverso. Esse é o nosso estado. E ainda que você nunca tenha levantado um dedo sequer contra alguém, uma mão contra alguém, certamente a sua mente e o seu coração já fez tudo isso aqui. Assim como o amor não é um mero sentimento, mas é a prática da lei virtuosa de Deus. O ódio em que nós vivemos é a desobediência de todo o padrão da lei de Deus. Assim como o amor é a prática da lei, o amor não é um sentimento. O amor é a prática da lei, é viver conforme a verdade. O ódio, por outro lado, é a desobediência de toda a verdade do Senhor. Afinal, toda a lei se resume em 2 mandamentos. E os 2 têm como base o amor. Amar a Deus sobre tudo, amar ao próximo como a si mesmo. De modo que o ódio é justamente a oposição da lei. Esse é o nosso estado. Nós não podemos de modo algum, como um cão, voltar ao próprio vômito. Ou como uma porca que foi lavada, rolar novamente na lama. Mas como foi que saímos desse estado tão terrível? Para uma vida agora que nos possibilita santidade.
para uma vida agora virtuosa. Como nós saímos desse estado? Será que foi pelo nosso entendimento? Pela nossa inteligência? É evidente que não, meu irmão. Em segundo lugar, temos aqui o milagre da regeneração. O Senhor operou um milagre muito grande em nossas vidas, nos transformando. Há uma transformação radical. Versículo 4, de 4 a 7 diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Observe, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aqui está a resposta de como foi operada tão grande transformação em nós. Evidente que é uma mudança radical em alguém que vivia no ódio. Não podia ser transformada por ela mesma. O ódio não poderia produzir o amor. Era necessário que o amor viesse e transformasse a todos nós. Essa é uma descrição da soberana obra da salvação. É uma descrição da obra que o nosso Deus realizou em nós por meio da fé. Ele realizou ela em todo aquele que se aproxima de Cristo, confiante. Nós vamos destacar aqui algumas verdades fundamentais para uma fé genuína. E essa é uma excelente descrição de um pouco do que nós chamamos de Ordo Salutis, da ordem da salvação. Que tem alguns elementos importantíssimos. Versículo 4 fala que a bondade de Deus se manifestou. O nosso Salvador. Então, quem é a bondade de Deus que foi manifesta? Que foi manifestada em carne? É Cristo Jesus, o nosso Salvador. Foi Ele que veio nos resgatar. Foi Ele que veio nos tirar das trevas para a sua luz. E a pergunta é: como é que Cristo fez isso? Foi pela cruz. Foi sendo pendurado no madeiro. Sendo condenado em nosso lugar. Sofrendo a punição dos nossos pecados. Por que Ele sofreu a punição dos nossos pecados? Primeiro, porque Deus é justo e tinha que punir o pecado. Mas por que Cristo sofreu? A resposta não é outra, senão porque Ele nos amou muito. Que a gente não merecia. Nós vivíamos no ódio. Ele fez isso por amor. A bondade de Deus se manifestou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 5 nos diz que Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós. O Senhor não nos salvou por méritos nossos, porque nós fomos justos. Não. Está muito claro que a sua salvação foi de graça. Foi pela graça. Na verdade, para Ele custou um alto preço. Foi o seu sangue. Mas para nós, foi de graça. Não foi por obras de justiça. É por isso que a primeira coisa que Paulo faz é lembrar o seu estado. O seu estado era totalmente oposto à justiça de Deus. Era evidente que você era incapaz de merecer a salvação. Era necessário que o amor viesse e te amasse primeiro. Ele é o Deus misericordioso. Ele é o Deus compassivo. É o Deus amoroso. Ele nos salvou mediante a sua graça. Graça que nós vimos na semana passada, que nos educa em tudo. Ela que nos ensina como viver nesse mundo. Olha como o apóstolo vai e vem e nos traz ensinos incríveis sobre a perfeita e completa salvação de Deus. Não foi só a salvação para a eternidade, mas para o agora. Para aprendermos no agora como viver para a glória de Deus. Versículo 5 ainda nos diz: Ele nos salvou por obras de justiça praticadas, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como foi operada essa obra em nós?
Cristo fez a obra na cruz, mas como ela foi operada em nós? E a resposta é: o Espírito Santo opera uma profunda limpeza em nossas mentes e corações, em todo o nosso ser. O nome dessa obra é a obra da regeneração. É uma renovação, é uma nova vida que recebemos. O nosso espírito foi regenerado por Deus. Isto é, nós somos ressuscitados espiritualmente para crer no Senhor. Ele nos purifica de dentro para fora. Mas nós não fomos apenas regenerados, limpos e purificados. Fomos também renovados. Isso aponta para uma nova vida. O velho homem morreu. Agora recebemos uma nova vida, um novo homem. E se esse homem é novo, não pode andar como velho. Todas as coisas se passaram. Portanto, com a nova vida, com a renovação que o Espírito Santo nos dá, nós devemos viver em santidade. Parece até que eu estou sendo repetitivo, né? Eu vou e volto para a santidade. Mas essa é a mensagem do Evangelho. O que adianta dizer que você é um cristão se você vive do mesmo jeito como um mundano? Será que ser membro de uma igreja apenas significa alguma coisa? Ter um nome escrito no rol de mesa, isso é importante. É uma ordem de Deus cultuar. É uma ordem de Deus congregar. Mas ter apenas o nome escrito num hall de membros não quer dizer nada se o Senhor não te transformou verdadeiramente de dentro para fora. Versículo 6 nos diz: depois de sermos limpos, lavados, renovados pelo Espírito Santo. E observe como a salvação é trinitária. É o Pai ordena, o Deus, o nosso Salvador, o Filho vem realizar a obra, o Espírito Santo proclama em nossos corações a purificação e a limpeza. Ele diz mais, que Ele derramou, o Pai derramou sobre nós ricamente. Como é que Ele derramou sobre nós? O Espírito, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A obra santa do Deus Todo-Poderoso, operando segundo o conselho da sua vontade, Deus habitou nosso novo ser. E Ele passou a habitar em nós. O Espírito Santo foi derramado em nós. Observe que primeiro fomos limpos e depois habitados. Evidentemente isso não acontece por nós mesmos. A obra que possibilita isso, ou como está lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, estava sobre Cristo. E Ele recebeu a pena pelos nossos pecados, para que nós fôssemos purificados por seu amor. Versículo 7 dá o motivo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós somos justificados pela graça. Depois de purificados, de habitados pelo Espírito Santo, e por fim convertidos, recebemos a Cristo como Salvador, é que nós somos justificados no tribunal de Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor nos declarou justos. Mas veja, você viveu uma vida de injustiça. Por que você foi declarado justo? Porque o Senhor recebeu sobre si a punição dos nossos pecados e imputou em nós a sua justiça. Assim como Abraão não tinha feito nada, não tinha feito bem. Está escrito, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Também nós cremos em Cristo, porque fomos lavados, regenerados e habitados pelo Espírito, somos justificados pela fé. Deus nos declara justos. E por consequência, nós passamos a ser herdeiros de Deus, aguardando a infinidade, a eternidade de glórias com o Senhor. Aguardando a glória indescritível e perfeita, a glorificação do nosso corpo, a separação de todo pecado, a purificação plena, onde depois de toda lágrima ser enxugada de nossos olhos,
vamos viver na eternidade com o Senhor, sem que nós tivéssemos merecido nada. Tudo isso por amor. Cadê o seu mérito nisso tudo? O que foi que você fez para merecer isso? Você consegue pensar, onde é que eu mereci? Será que eu tenho algum crédito com Deus? Não há mérito. O nome disso é monergismo. É Deus fazendo tudo por nós. E agora, o que nós faremos enquanto aguardamos a eternidade que é certa? Enquanto aguardamos o recebimento de nossa herança nos céus? O que acontece nesse interlúdio de já fomos salvos, mas ainda estamos aguardando a salvação final? O que acontece no agora? A Escritura nos diz o tempo todo. A Bíblia ecoa essa palavra do começo ao fim. Santidade. Santidade. Você tem que viver em santidade. Observe que em momento algum a santidade é dada em troca da salvação. Só aquele que já foi salvo, só aquele que já foi amado por Deus é que pode ser santo. A santidade agora é a expressão correta da vida de alguém transformado. A santidade deve ser vivida para a glória de Deus, em gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Viva para a glória de Deus. Se você já foi renovado para uma nova vida, então viva para a glória de Deus. Se você crê na palavra de Deus, então se entregue ao Senhor. Experimente hoje a dádiva da salvação. Você não precisa levantar a mão e ir para frente da igreja. Você precisa se entregar ao Senhor, experimentar. Você precisa viver as suas ordens. Você precisa congregar com seus irmãos. Aprender dia após dia. Terceiro e último lugar, o apóstolo encerra a carta com recomendações gerais e recomendações particulares para o povo de Deus. Observe como ele começa. Fiel é esta palavra, versículo 8. Fiel é esta palavra. Uma expressão. Sim, meus irmãos, isso é muito importante. Isso é muito verdadeiro. Essa palavra é fiel. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Talvez a gente pense, para que aprender? Qual é a ordem? Se o Espírito nos regenera, nos lava, nos purifica, somos justificados. Porque é assim que compreendemos o tamanho do milagre realizado em nossas vidas. Isso é milagre. É Deus habitar no coração de um homem pecador. É Ele regenerar, renovar, purificar e dar uma nova vida. Ele ressuscitar já agora o seu espírito para crer. Fiel é esta palavra. Paulo diz, eu quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Portanto, nós também devemos falar ousadamente acerca da glória de Deus. Acerca da obra monergística das suas mãos. Do seu decreto eterno, perfeito e imutável. Por quê? Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Ou seja, quanto mais nós conhecemos de fato o que é o monergismo, quanto mais nós conhecemos de fato o que é a graça de Deus, é que nós nos empenhamos nas boas obras. Porque o significado das boas obras está em conhecer o Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecê-lo. E nós o conhecemos quando fazemos a sua vontade. Nós o amamos quando obedecemos os seus mandamentos. Essas são palavras de Cristo. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. É o que Paulo diz. Alguém pode dizer, para mim não vale. Não importa a sua opinião. Está escrito na palavra inerrante e infalível do Senhor é que tudo isso é proveitoso para todas as pessoas. Não é só proveitoso, como é excelente. Essa é a recomendação para todo cristão verdadeiro. E a recomendação é, se empenhem na prática de boas obras. Se empenhem em fazer o bem. Se empenhem em ser obedientes, em ser cordiais, em serem verdadeiramente santos. Nós devemos levar uma vida realmente diligente na prática das boas obras. Não estou dizendo que isso é fácil não, tá, irmãos? Mas a gente deve viver assim. Evidentemente, esse ensino é totalmente proveitoso para nós.
Essa é a praxis cristã. É a vida cristã. Doutrina e vida. Caminhando inseparavelmente num casamento que ninguém pode dissolver. Para praticarmos essas coisas com fidelidade, nós devemos ainda evitar algumas outras coisas que por vezes aparecem. E que por vezes nós podemos nos sentir com um senso de combatividade. Mas somos ensinados a evitar. Versículo 9, essas recomendações, principalmente para os pastores, mas serve para toda a igreja, todos aqueles que se empenham em pregar a verdade. Isso deve ser um papel de todos. Paulo diz, evite discussões tolas. O que são essas discussões tolas que nós devemos evitar? Genealogias, controvérsias e debates sobre a lei. E por que nós devemos evitá-las? Porque são inúteis e sem valor. O que Paulo tinha em mente ao falar sobre genealogias, controvérsias e debates sobre a lei? Ele já tinha dito, né, que aquele povo gostava muito de fábulas. Imagine que aqui, boa parte daquele povo era judeu, né? Tinha vindo do judaísmo. E eles gostavam muito de ficar descobrindo de qual linhagem eles eram, de qual tribo eles eram, e se talvez isso ia conferir para eles uma importância maior do que a outros. Ou então eles se sentavam e gostavam de debater sobre a lei. Quantos passos podem ser dados no dia do Senhor? A partir de qual ponto eu quebro a lei? Leis cerimoniais, regras que já foram destituídas por Cristo. Não a lei moral, tá? Lei cerimonial. Essas coisas são inúteis e sem valor. Paulo diz mais, evite a pessoa que provoca divisões. A pessoa que cria picuinha, contenda, seja por discussões tolas, ou seja pelo senso maligno do velho homem de ser caluniador e começar a dividir a igreja. Paulo não diz confronte com todas as suas forças, mas evite. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, depois de corrigir, admoestar e corrigir, chegar para a pessoa e diz, não faça isso que é pecado. Evite-a. Isso é muito sério, porque muitas igrejas são destruídas por causa de fofoca, por causa de calúnia, por causa de gente ímpia no povo de Deus se fingindo de crente. Olha o que Paulo diz. É tão sério que ele diz isso aqui. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Ou seja, que essa pessoa não conheceu o Senhor. Quando ela vive assim, ela não conheceu a Deus. Ela pode até achar que conheceu, mas não conheceu. As pessoas devem ser evitadas, depois de corrigidas, uma, duas vezes. Depois de não se arrependerem, elas devem ser colocadas para fora. Porque a igreja de Deus é um lugar santo. O povo de Deus é um povo sério. Esse rigor que nós devemos ter na casa de Deus, devemos ter no mundo. Não expulsando o povo do mundo, tá? Com a nossa própria vida. Devemos viver em santidade e seriedade. Paulo traz recomendações pessoais a Tito. Não vamos entrar nesse mérito, apesar de que vamos ler, mas porque isso eram coisas pontuais. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o melhor possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Tudo indica que ele de fato foi. Ele foi substituído ali em Creta, que já teria concluído o seu trabalho de constituir presbíteros, né? E de pôr as coisas em ordem. Foi isso que Paulo tinha ordenado a Tito. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que compreendam também, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Isso aqui é importante, tá? Nós não devemos nos tornar infrutíferos. Ou seja, comparados como árvores, nós devemos dar fruto. E esse fruto é o amor. Devemos amar de forma prática e ativa. Para encerrar, todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Ou seja, o favor de Deus esteja com todos vocês. O que nós concluímos nessa carta?
Essa carta, ela nos ensina, na verdade, duas coisas fundamentais. Eu quero concluir apenas com essas duas coisas. A fé verdadeira jamais pode nos permitir esquecer disso. Se você possui a fé verdadeira, jamais você deve esquecer dessas duas coisas. Primeiro, a salvação, ela é obra de Deus. Ela é obra de Deus somente. E Ele dá de graça ao que crê. Observe. Deus entrega a sua salvação de graça. Ele não te cobra nada. A todo aquele que crê, recebe. Quem crê e for batizado será salvo. A todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que crê será salvo. Segundo, o crente salvo, verdadeiramente, deve demonstrar isso em sua vida. O crente salvo demonstra a sua salvação não apenas no que professa, mas no que ele vive. Ou seja, nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida para a glória de Deus em tudo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Tem uma cadeia aqui. Você só vai para o ponto 2 de viver para a glória de Deus se você tiver sido salvo por Deus. E a salvação é de graça. Jamais esqueçamos disso, para que a nossa vida não se torne infrutífera. Para que não sejamos enganados pelo nosso próprio ego acerca da nossa eternidade. Não permita que o Senhor Jesus seja o último pensamento do seu dia. Não permita que Ele seja a última coisa que você vai recorrer, o último a quem recorrer. Que Ele seja sempre o primeiro em tudo. Que Ele receba a preeminência em tudo. A primazia de todas as coisas. Viva para o Senhor. Viva em santidade. Santidade ao Senhor. Amém. Amém. Quero convidar você a se colocar de pé para que nós cantemos um cântico.